Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Neste programa, desta manhã, vamos então falar sobre o seguinte tema: rezar a vida, a experiência de fé no cotidiano. Para nos falar sobre rezar a vida na experiência do cotidiano, vamos falar com o Padre Paulo Duarte, Padre jesuíta, que é assistente do Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar da Diocese de Braga. E o Padre Paulo vai partilhar connosco o seu testemunho de fé e também falar de alguns dos seus livros que já publicou. Ao falar com o Padre Paulo, é impossível esquecer o seu olhar, também a sua história de vida muito curiosa. É filho único, com pais ligados à área da hotelaria, e antes de se decidir pela vida religiosa, pertenceu, adivinhe, à aviação civil. Quando foi ordenado padre, começou a sua primeira missa com a seguinte frase: "Bem-vindos a bordo, welcome aboard". Deixou a vida da aviação, mas será o próprio a contar-nos o contorno desta história. Muito bem-vindo, Padre Paulo. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Antes de iniciarmos este programa, não é? Este caminho pela sua história, convido a rezar connosco. Antes do programa sempre rezamos, então convido a orientar então este momento de oração. Então proponho que façamos assim uns breves segundos de silêncio, sentir a respiração, aqui no agora. Em silêncio tomar consciência da presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Damos-te graças, Senhor, por este dia, por todas as oportunidades que nos pões no caminho, por nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Damos-te graças pelo Teu olhar de amor sobre cada uma de nós. Damos-te graças por constantemente nos desafiares a crescer no amor, a nós mesmos, ao próximo. Damos-te graças por seres nosso guia. Aqui, diante da imagem que recorda a mulher do sim, a quem confiaste a vida do teu Filho Jesus, também te pedimos que ela nos encaminhe para o teu Filho e pedimos que possamos ter cada vez mais um coração próximo ao teu. E nisto pedimos-te também que nos ajudes a sermos homens e mulheres de paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Padre Paulo, vamos então dirigir-nos aqui para a nossa mesa do pequeno almoço para conversarmos um bocadinho e aproveito já para perguntar, não é? Porque no início do nosso programa nós sempre pedimos ao nosso convidado para falar um bocadinho de si, se apresentar. Sabemos que antes de ser padre era comissário de bordo, não é? O que é que o fez mudar de vida? Tipo, como é que isso aconteceu? Fala um bocadinho de si, desta decisão. Para falar da decisão vocacional, acho que tem que ir um bocadinho atrás na história, não é? No fundo, sobretudo para falar da relação com Deus. Sempre tive, poderia dizer, muita sensibilidade, diria, espiritual, se calhar religiosa não tanto. As minhas avós, em particular a minha avó Constança, em ambas mulheres de muita fé, e em particular a minha avó Constança, porque com ela tive assim mais conversas, com a avó Teresa também, mas sobretudo com a avó Constança. E claro, desafiava-me. Entretanto, houve a oportunidade de ir para a catequese, com uns 6, 7 anos, e acabei por ir lá, só que não me identifiquei. Tinha 7 anos e literalmente fugi pelo corredor fora, a chamar pelo meu pai, a dizer: eu não quero ficar aqui. Na altura, brinco que é verdade, havia lá na sala uma Nossa Senhora enorme,
para a proporção, não é? E não fiquei. E, entretanto, como eu digo, eu fugi literalmente da catequese. Às vezes até digo aos pais, quando os pais me vêm falar, pois, ele ou ela não estão muito ligados à igreja, digo, olha, eu fugi da catequese e hoje sou padre, portanto, os caminhos de Deus, mas sim, fugi. Entretanto, claro, vivi sempre, diria, em termos de espiritualidade, mas, sobretudo aos 15 anos, quando eu tinha 15 anos, morre uma grande amiga, e isso provocou todo um questionamento. O que é isto da fé? O que é a vida? O que é a morte? E, entretanto, foi quando eu integrei um grupo de jovens. Estamos a falar em Portimão, portanto, eu sou de Portimão. Em Portimão, integrei um grupo de jovens e desde aí, enfim, começou todo mais um questionamento, inquietação. Claro que já na altura, como adolescente, já havia outras perguntas, já havia outros desafios. E faço a minha primeira comunhão com 16 anos. É verdade que nessa altura, eu lembro-me que uma outra vez na missa, ouvi a passagem, não é? A messa é grande e os operários são poucos. E aquilo agitou-me. Lembro perfeitamente de agitar. Aliás, a minha melhor amiga, que eu digo do mundo e arredores, a Suzane, temos assim uma relação muito, muito próxima. Celebrámos as bodas de prata de melhor amizade, sendo eu já padre, celebrámos mesmo missa, porque acho que as coisas também podem ser celebradas. Que engraçado. E a Suzane estava comigo na missa e até ela comentou, olha, o que é que se passou? Não sei. Só que na altura eu queria ser médico veterinário, era o meu sonho. Portanto, desde a infância, ser médico veterinário era mesmo o meu sonho. E por isso, enfim, ok, isto é um momento mais emotivo, mais forte, e a coisa seguiu. Mas o que é certo é que, de facto, houve ali uma agitação sobre, podíamos dizer, vocacional. Na altura não lhe dava este nome, hoje, claro. Nem percebia, não é? Nem percebia. Pronto. Depois, crismei-me acho que já disse, fiz a primeira comunhão com 16 anos. Portanto, também foi já assim enfim, não é adulto, mas adolescente, portanto, ainda com mais consciência. E depois vivi o sacramento da confirmação aos 18. Crismei-me aos 18. Desde aí, sim, então, sempre houve aqui aí sempre me começou a acompanhar a relação com Deus. Entretanto, eu queria ser médico veterinário, não entrei, foi um ano que não entrei na faculdade, estive a trabalhar. Também foi uma experiência muito bonita, como muitas vezes digo, que acabou aqui esta imagem do Deus Comércio. Porquê? Porque eu no meu 12º ano tinha prometido que todos os dias levava uma rosa a Nossa Senhora, que colocava lá no Santíssimo, lá na Igreja Matriz, e depois, se eu entrasse em medicina veterinária, enviava um ramo de 17 rosas, que era a minha idade, a agradecer ter entrado em medicina veterinária. E pronto, entretanto fui ver e não fui colocado nesse ano. E foi interessante, porque para mim foi começar a desmontar esta imagem do Deus Comércio, porque às vezes temos muito isto, não é? Parece que... Às vezes ficamos zangados. E zangados, não é? então não teve, então prometi, não teve. Mas pronto, como adolescente, enfim, este caminho de fé, isso aconteceu. E não entrei. E no ano seguinte acabei por entrar, sim, não em veterinária, aliás, veterinária, porque eu tentei depois a mudança de curso, havia 10 vagas para a mudança de curso e eu fiquei em 11º lugar. Portanto, a medicina veterinária, de todo, não... Se bem que eu sou pastor, não é? Portanto, há aqui uma ligação, enfim. Eu sempre continuo a gostar muito de animais e a me identificar bastante, mas pronto, de facto, não entrei em medicina veterinária. Mas entendo, vou estudar para Lisboa, porque sendo Portimão, vou estudar para Lisboa. E naquele ano em que eu não entrei na faculdade, lembrei-me de concorrer para a TAP, na altura, e fui eliminado porque roía as unhas. Enfim, desilusão. Já ouvi imensas realidades de eliminação, mas essa exatamente, pronto, roía as unhas. E pronto, enfim. Entretanto, ficou aqui esse bichinho dessa informação e acabei por novamente depois concorrer, nesse caso foi para a Portugália. Aí eu já tinha entrado na faculdade, entrei em ergonomia, que também, enfim, depois mais tarde para mim acabou por ser importante, porque hoje em dia trabalho muito a dimensão do corpo e da corporeidade, já falaremos sobre isso, e que na altura estudei anatomia e fisiologia, portanto o curso proporcionou-me isso para conhecer um bocadinho mais o ser humano nesse aspecto. E, entretanto, concorri à Portugália, na altura. E, pronto, fui passando as provas e acabei por entrar no curso de comissário na PGA, Portugal Airlines. E, pronto, foram 3 anos, estive a voar durante 3 anos. Nesse, entretanto, conheço o CUPAV, que é o Centro Universitário Padre António Vieira. É um centro universitário dos jesuítas em Lisboa. Mas me identificar muito com a espiritualidade. Portanto, os centros organizam uma peregrinação anual. Eu fiz a peregrinação nesse ano, foi muito forte para mim.
E no ano seguinte, eu fiz parte da equipa de apoio, não caminhei, e foi a primeira vez que vivi uma experiência de serviço gratuito muito forte. E aí sim, veio aqui quase como uma marca de... Entretanto, os padres estavam a dar os pontos de oração para os peregrinos e nós, em apoio, estávamos a ouvir. E às tantas ele diz, agora vamos pensar o que é que Deus quer de mim, o que é que eu quero para Deus, o que é que eu quero de Deus. Foi tipo flecha. Eu senti-me bastante emocionado. Eu depois via padre, jesuíta, depois pensava, não, estou num trabalho ótimo, estou mesmo feliz. Vou falar com um dos padres e disse, olha, se calhar estás a ver um momento espiritual forte, porque não começar um discernimento? Nunca se sabe. E aí sim comecei um processo de discernimento com mais calma, orientado por um jesuíta, em que foi com muita liberdade. Isso é uma das coisas que me fica, foi muita liberdade, portanto não é aquela coisa... Eu lembro-me que na altura havia quase a imagem, então devem estar desejosos, há falta de padres, há falta de vocações, então devem estar desejosos. E não foi assim. De angariar mais alguém, exatamente, não é? Quase angariar, exatamente. Mas não foi assim. Exato. Foi de muita liberdade, porque às vezes chegava lá, pois é por aqui, ok, então agora vou-te convidar a rezar isto. Depois combinávamos outra conversa, eu dizia, não, se calhar afinal, ok, então mas continua a rezar, vamos por aqui. Ou seja, este caminho de ir descobrindo, até que depois faço, entretanto eu fiz os exercícios espirituais de 3 dias para começar o discernimento, depois no final mais ou menos deste ano e qualquer coisa, e isto sempre a voar, continuava a trabalhar, não é? Portanto, como comissário, sempre uma experiência até bonita. Até a parte da decisão, não é? Sim, até mesmo a decisão. E digo isto porque eu acho que, conto sempre esta história, porque o avião tem uma importância, Deus falou no avião, como eu fiz os meus exercícios vocacionais na Costa Nova e estava na praia, enfim, ao longo desses 7 dias, mas estava na praia, houve um momento que estava-se a aproximar, enfim, a tomar uma decisão e claro que interiormente, eu hoje já sei, não é? Chamo-lhe as moções, já percebo um bocadinho mais da espiritualidade inaciana, pronto, entretanto já passaram 19 para 20 anos, desde essa altura. E lembro-me que estava junto ao mar, num dos porões que há lá na Costa Nova, numa agitação, o que queres de mim, Senhor? Quer dizer, estou a perceber, estás aqui a me confirmar para a Companhia de Jesus, mas eu ainda por cima tinha passado aos quadros na Portugália, portanto com 23 anos efetivo. Qual companhia quase, não é? E às tantas, estava o pôr do sol, passa um avião e senti mesmo profundamente, e enfim, hoje na linguagem técnica inaciana, portanto essa profunda consolação, quase diria sem causa, e que Inácio até nos convida, quando vivemos essas consolações, se há momentos de desolação, irmos a essa consolação que nos ajudou a confirmar, e que senti internamente, o avião estava a ir, deixa-o ir que já não te pertence. A paz que eu senti nesse momento foi assim, foi muito clara, foi muito evidente, foi uma paz mesmo muito profunda. E é engraçado porque, claro, ao longo destes anos, à medida que me vou conhecendo, e portanto os anos também me vão mostrando, eu era uma pessoa com bastantes receios e medos, e se não fosse de Deus, eu não teria dado esse passo. Sim. Porque depois, pronto, enfim, depois foi um verão agitado de falar com os meus pais, não foi fácil, pronto, como apresentou, sou filho único e para eles, obviamente, tudo isto que era tudo muito novo, foi muito tenso. Quer queira, quer não, os pais sempre têm um projeto para nós, isso, não é? É natural, portanto, e lembro-me na altura, quer dizer, estava a causar tanto sofrimento, e eu pensei, mas isso é de Deus e está a causar este sofrimento, e havia sempre esta paz de fundo. E claro que à superfície havia tristeza, até alguma confusão, mas havia uma paz de fundo. E pronto, e depois então decidi até me despedir. Quando entreguei a carta à chefe de divisão de voo, na altura, eu entreguei-lhe a carta, ela puxava de um lado, eu puxava do outro, e esta vez disse, toma. E ela abre. Claro, sabia que o meu grupo tinha passado efetivo, e para os quadros, e ela disse, o que é que se passa? Estás-te a despedir? E eu, sim. Claro, que o primeiro momento é, conseguiste uma coisa melhor, vais para outra companhia. E porque eu fui mudar de companhia. Pois. Companhia de Jesus, pronto. Então foi assim aquele momento meio estranho. Como? Até desinstalou a própria, não é? A depois os colegas. Companhia de Jesus. Depois os colegas, quando eu informei, inclusive o presidente da empresa na altura, eu no dia seguinte fui voar, me ter despedido, e foi em Manchester, Lisboa,
e o presidente da companhia, da Portugália, vinha a bordo, e eu também disse, vou mudar de companhia. Ele olha-me assim um olhar traidor. É? E qual? E eu, para a Companhia de Jesus. Essa eu não conheço. Essa eu não conheço. Quase que tipo de aviões é essa companhia? Sim, qual concorrência é essa? E depois, eventualmente, para ser padre, e aí sim, depois a seguir tivemos uma ótima conversa, porque ele convidou-me para no dia seguinte, nos dias seguintes, e ir lá ao gabinete dele, então tivemos uma boa conversa. Pronto, isto depois marcou mesmo os próprios colegas, ainda hoje continuam com muitas relações de amizade fortes Sim. desse tempo. Mas pronto, isto para dizer que foi acho que é este enquadramento, e portanto, isto foi perceber que eu queria entregar mais da minha vida. Eu brinco a dizer, eu gostei tanto do céu que o quis trazer à terra. Pois. Portanto, apesar de ter ainda hoje tenho muitas saudades de voar, quando ando de avião, digo sempre que já fui comissário, portanto, se alguém precisar, se for preciso ajuda para qualquer coisa, e depois muitas vezes me perguntam, então, mas já não é, o que é que aconteceu e tal? Sou padre. Então, abre sempre muitas perguntas, é mesmo Exato. muito bonito. É a analogia de estar perto do céu de outra maneira, não é? Isso é que é mesmo. Mas enquanto depois de ser padre ainda lhe pediram para fazer alguma viagem? Não. Isso não. Na brincadeira, era sim. impossível conciliar, não é? É Claro. muito difícil. Mas na brincadeira, às vezes digo... Agora, tenho a dizer que durante muito tempo eu sonhava que sim, a Portugália, ou seja, a empresa chamava-me porque precisava de ajuda. Mas eu sonhava. Mas o que é certo é que entrava sempre, várias vezes entrava, o avião nunca descolava no sonho. Que engraçado. E depois houve ali uma altura que depois, pronto, deixei de sonhar, mas houve ali um tempo porque eu gostava mesmo daquilo que fazia. E como digo, hoje, quando entro no avião, às vezes estou lá nos trolleys, quase a mexer, quando estou à vontade, eventualmente se é alguém conhecido. Claro. E então, mas sim, há esta relação. Mas sobretudo o que me fica também é muita relação de amizade. Criei muito boas amizades. E, entretanto, como padre, já tenho celebrado casamentos de gente de bordo. Claro. E que brinco, não é? Ainda há tempos... E acaba por ser ali também um pastor, nas alturas sim, cruciais, quer dizer, não é? porque muita gente procura para Sim. conversar. Há tempos celebrei o casamento de uma colega de bordo. E então, enfim, como fiz na primeira missa, depois do Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Da introdução litúrgica, lá disse bem-vindos a bordo, e depois eu disse, atenção tripulação, portas em armed e cross-check, vamos começar o voo. Bem, foi gargalhada em geral, porque depois por cima estava um comandante a bordo. Comandante, posso dar ok de portas? Ele assim, olhar bem perdido e depois, sim, ok. Portanto, foi ali um momento de missa com a linguagem técnica que aproxima muito. Porque Claro, é isto, sim. não é? Quer dizer, a encarnação, eu acredito muito na encarnação, este Deus que se faz próximo é a partir das nossas histórias de vida. E naquele caso, e não foi o primeiro casamento, mas sempre que há sempre aquelas brincadeiras com linguagem técnica, e pronto, cria sempre ali uma boa relação de um bom ambiente de proximidade. Na realidade cotidiana. Padre Paulo, não se esqueça de ir tomando o seu pequeno almoço. Está bem, sim. Vou pegar aqui no chá. Nos últimos anos também temos vindo a falar de um assunto que sabemos pelo qual passou, o bullying. De que forma o afetou e que mensagem de alerta sobre o bullying gostaria de deixar a quem passa pelo bullying e aos pais também, de crianças que passam por esta realidade? Felizmente, pronto, já passaram alguns anos, não é? E o modo de entender a realidade mudou bastante e bem. Na altura não se entendia como bullying, não é? O modo como... Enfim, o ser filho único, hoje sou extremamente comunicativo e é um dos meus dons, é mesmo a capacidade de comunicar, mas na altura havia muita timidez e sobretudo começa ali, na altura quinto ano, em que ia tudo jogar à bola e eu não apetecia jogar à bola. Então era suficiente, começou logo o suficiente, as piadas, as bocas, os comentários, depois daí avança-se para as chapadinhas na cabeça. E claro, para quem é tímido há uma tendência de uma introversão, e lembro-me na altura foi crescendo o medo. As pessoas perguntam-me hoje, mas não falava com os teus pais não davam apoio? Claro, os pais davam apoio, mas estamos a falar de um tempo que era muito diferente o modo como se conversava das coisas, claro. Não é? Portanto, é daquelas coisas, cada um de nós vai-se desenrascando. Só que depois o que acontecia, eu lembro-me, não é? O que acontecia, cá está, cresce o medo, por isso é que eu dizia há pouco, a história do medo, não é? Cresce o medo que é, se eu vou falar, ainda me vão bater mais. Sim.
se eu vou dizer alguma coisa, porque vão-lhes chamar a atenção e ainda me vão bater mais. Portanto, é os fantasmas que se vão criando. E, portanto, enfim, depois é um processo. Há ali depois também um salto. Isto avançou até mesmo o meu mais ou menos sétimo, oitavo ano, nono ano já foi diminuindo. Quando vou para o secundário, sobretudo a grande parte das pessoas, também há um salto da adolescência, também cresci, e a coisa acalmou muito, muito, muito. Mas o que é certo ficaram as marcas, e hoje, entretanto, porque gosto, é uma área que desenvolvo muito, que é o acompanhamento, acompanhar pessoas, fiz psicoterapia, e então muitas vezes vejo é que o mal que o bullying, ou pelo menos qualquer tipo de agressão pode-se fazer a outra pessoa, fica ao longo da vida. Se não é que depois pode ser, e eu acho que é uma grande mensagem de esperança que existe, não é uma fatalidade no sentido, pode ser um bom acompanhamento com psicoterapia, uma boa direção espiritual, uma equipa terapêutica que pode ajudar a ver esta cura das feridas interiores, não é? Portanto, da alma. E, portanto, esta é também uma das grandes mensagens de esperança, dizer que é de procurar ajuda, mesmo quando se é adulto, porque vê muitos fatores que a gente vai percebendo, as nossas relações humanas, mesmo como adultos, vamos percebendo que há coisas de história que estão ali e que podem incomodar. Agora, essa psicoterapia ajudou-me, sobretudo, a perceber que estas feridas podem fazer mesmo muito mal durante muito tempo. Agora, o que é que eu gosto de transmitir? Entretanto, já fui educador, já tive a missão de estar em 2 colégios da Companhia de Jesus, e tendo isso presente, uma das coisas que estava muito atento, e falava nisto aos meus alunos, tentava, por exemplo, nos pais, estar muito atento, seja a fechamentos, o que é que pode significar, sem pressionar, e se for necessário pedir mesmo ajuda técnica. Reparem, os pais, isso é outra coisa que é preciso desmontar, os pais de hoje em dia correm o risco de achar, porque, enfim, recebem tanta informação de coisas boas, é verdade, de parentalidade, etc. E depois parece que têm que ser super mães e super pais, têm que ser os pais perfeitos. Sim. E não é assim, porque todos nós somos limitados e precisamos, e se for necessário, precisamos da ajuda de alguém que nos ajude a perceber o que é que se está a passar, seja com os nossos filhos, seja connosco próprios. Pronto. Exato. E por isso uma das coisas que é não ter problema de pedir ajuda, seja a figura do adulto, pai, mãe, e claro, se calhar aqui no programa, nesta hora, não serão muitos mais novos a ver, mas que vejam que é também de pedir ajuda a um professor, uma professora, um educador de confiança e, obviamente, os pais. Há dias li uma coisa que me parecia, que me fazia muito sentido, que é, eu acho que a educação, e sobretudo também para os pais, é ajudar que a criança, às vezes, diz, nem quer saber, não digas à minha mãe, não digas ao meu pai, porque não sei o quê. Não. A educar para que se possa dizer de tudo aos pais. Porque às vezes a educação pode ser um bocadinho mais rígida e a criança, o adolescente, começa a ganhar medo dos pais. Com muito amor, Sim. mas ganha medo e há coisas que não quer contar por medo. Acho que a educação é, pelo menos, pode haver um espaço de segurança em que em casa se pode dizer tudo e que não há logo um julgamento rápido. Há uma escuta, há um acolhimento e com liberdade de dizer, olha, obrigado filho, obrigado filha por estares a contar isto. A mãe e o pai, ou a mãe ou o pai, vamos ver o melhor, mas estamos aqui para ti. Não conseguimos, mas vamos procurar forma de te ajudar. Portanto, e quer, no fundo, dar um ambiente de segurança. E depois, obviamente, acho que é muito, muito nas escolas e estar atento a isso. Porque hoje, às vezes, não é tanto já o bullying físico, mas há muito o cyberbullying. Sim, hoje com as redes sociais, há muito o cyberbullying e é preciso estar atento a isso. Também aproveito, porque acho que a coisa vai encaminhada, muitas vezes violência no namoro que está a aumentar. Sim. Nestas novas gerações, com muitas cobranças, muitos pesos, e que depois, se isto não é falado em casa, a tendência é fechamento. Claro. Portanto, quanto mais se conversar, quanto mais se puder haver um espaço de segurança onde pode haver uma partilha, não só a própria pessoa ganha segurança interna, de estrutura de si, como se sabe que pode pedir ajuda e perder o medo de pedir ajuda. Sim. Acho que passa muito por aí. Padre Paulo, chegamos ao fim da nossa primeira parte. Foi assim, rápido, não é? Sim. Como num voo. Como num voo. Fizemos aqui Às vezes aqueles mais rápidos, exato. Sim. Mas voltamos já. Fica aí desse lado, voltamos já para a segunda parte. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. E relembro que estamos a falar com o Padre Paulo Duarte, padre jesuíta, assistente do Departamento
arquidiocesano da Pastoral Familiar da Diocese de Braga e estamos exatamente a falar sobre o tema rezar a vida, a experiência de fé no cotidiano. Bom, tendo em conta a vida, não é, que tem sido, não é, esta caminhada do Padre Paulo, falou-nos exatamente das realidades onde atua, não é? E da forma como consegue também, nas realidades onde atua, estar mais próximo, não é? Das realidades cotidianas da sociedade atual, dando aulas, não é? As conversas, as celebrações e a presença nas redes sociais, não é? Também falou aqui um pouco já do cyberbullying, mas a sua presença nas redes sociais e da televisão é também essa forma cotidiana de chegar mais perto do povo, não é assim, Padre Paulo? Sim, acho que uma coisa que me parece importante é, bem, o que acontece aqui também com a vossa missão, que é isto, a nossa capacidade de comunicar. Bem, nós somos seres de relação. Exato. Nós, seres humanos, somos seres de relação. E nesta relação acabamos sempre por viver este comunicar. E o modo de comunicar também ao longo dos tempos foi sendo alterado, não é? E hoje em dia, pronto, temos muitos meios, os meios de comunicação, e que neste caso em particular as redes sociais. E fui entrando, há coisa de 15, 16 anos talvez, fui entrando aos poucos. E desde aí fui percebendo que, sim, que era um meio de chegar às pessoas, para partilhar uma série de coisas que começou, eu acho que diríamos, para mim o boom, o crescimento começou a ser para a altura em que eu fui ordenado diácono. Uma amiga, eu fui ordenado diácono em Madrid, assim, dentro da lógica da formação na Companhia de Jesus, fui ordenado, e antes da ordenação até foi um tempo muito, muito bonito de igreja, que foi o momento em que o Papa Bento XVI resignou e depois dá-se a eleição do Papa Francisco. E esses tempos, estava a conversa com uma amiga e ela dizia: olha, nós quando acompanhamos os nossos amigos que vão casar, bem, eles estão nervosos com estes preparativos daqui, estes preparativos dali, e sempre que vocês, têm outros amigos, também são seminaristas ou vocês jesuítas, que estão-se a preparar para a ordenação, parece que está tudo bem. Eu... Quer dizer, está bem, obviamente, mas há o nervosismo, há o que aproximar para estes momentos. E o que é que aconteceu? Desde aí já estava a começar assim, a ter uma presença nas redes e adotei aquilo que eu chamo um género literário partilha. A partilhar, não é propriamente, agora deixa-me dar aqui a reflexão. Não, a partilhar. E depois, precisamente, quando foi a designação do Papa Bento XVI, todo aquele tempo do conclave, não é? E eu próprio viver isto, quer dizer, olha, estamos aqui numa igreja em movimento. E eu me preparar para ser ordenado diácono, envia ao sacerdócio, e isto está a acontecer. E a eleição do Papa Francisco dá-se 3 dias antes da minha ordenação de diácono. Portanto, foi eleito na 13 de março e nós fomos um grupo de 5, os jesuítas fomos ordenados no dia 16. Eu até brinco até dizer, provavelmente deve ter sido a primeira ordenação no mundo em que foi mencionado no momento da oração eucarística Papa Francisco. Portanto, brinco com isto porque foi... E nós estávamos à conversa com o Dom Fidel, que foi ele que nos ordenou diáconos, e toca os sinos na Catedral da Almudena, e nós, isto não são 7 horas, já passa das 7, então percebemos, olha, temos Papa. Exato. E pronto, então foi quando vimos, e essa noite, quer dizer, tudo a acontecer, estávamos à conversa com o Bispo, eu fui para casa, tudo agitado, de repente, um Papa jesuíta, foi muita emoção. Isto para dizer que fui partilhando isto, e ia tendo muitos feedbacks das pessoas comentando, olha, que curioso, isto fez-me eco. Portanto, não era aquele texto reflexivo sobre, mas era uma partilha do que é que eu estava a viver. E depois percebi-me, quer dizer, e dizia mesmo, quer dizer, nós jesuítas, tantas vezes que pedimos às pessoas, nos momentos dos exercícios espirituais, que possam partilhar o que é que foi a oração, e perceber que é isto, quando nós estamos à conversa, quando nós estamos a partilhar, a realidade toca-nos de uma forma diferente. Onde podemos perceber, olha, não estou sozinho, afinal há alguém que também sente o mesmo que eu, olha, não tinha pensado nessa perspectiva, sim. Olha, portanto, a partilha bem vivida, não é? É um lugar de Deus, atrevo-me a dizer. E, portanto, as redes sociais, quando, até usamos até o partilhar, não é? Portanto, se queremos partilhar alguma coisa, vamos partilhar. Mas na altura não usava muito o termo, não se usava o termo, mas para dizer que foi a partir daí que fui começando a escrever,
Depois, enfim, com muita liberdade, acho que uma das coisas que sempre pensei foi, nas minhas publicações, de ter liberdade, ou seja, não... porque se está-se a falar deste tema, então tenho de falar também. Se fizer sentido para mim falar, vou falar. Se não, ter esta liberdade, mas sempre um lugar de autenticidade. Isso para mim sempre foi importante. Sim. E outra coisa que é, e hoje então cada vez mais está a acontecer, e eu distancio-me mesmo muito, eu não gosto da polémica. E hoje em dia as redes tendencialmente tendem a ir para o que é polémico, Exato. Porque isso dá clickbaits, dá... Só que aquilo que eu acredito de Deus, não é? Quer dizer, o Deus da paz, o Deus que vem trazer, convidar à relação, convidar ao perdão, convidar à reconciliação. Quer dizer, eu não quero alimentar polémicas. Isso não significa, se há um tema polémico que eu, pela minha experiência ou pelo meu conhecimento, tenho algo a dizer, claro que já vou tendo uma voz e, portanto, também manifesto. Claro. Mas aí é outra coisa. Mas é para também contribuir para o diálogo, contribuir verdadeiramente para a paz na medida do possível. Eu acho que isso é uma das coisas que me parece importante com as redes hoje em dia. Uhum. E claro, o que é que acontece? Esses primeiros textos começaram a fazer sentido, tive contactos de algumas editoras, não tinha o propósito de escrever, e começou, e então sai o Deus Como Tu, esse é o primeiro livro, que tem, depois os textos foram trabalhados com muita ajuda da editora, mas com esta lógica de, se nas redes há esta proximidade de Deus, pelo menos mostrar este Deus próximo, então o Deus Como Tu, esse título sai disto, ou seja, um Deus que de facto é próximo, um Deus que é humano, portanto que encarnou, um Deus que está próximo, e depois tem as 3 secções que falam muito disto, do escutar, do partilhar, do reconciliar, mas muito com esta compilação de textos, depois um bocadinho trabalhados para serem publicados em livro, e é aí que surge, isso ainda causa mais impacto, porque entretanto o livro e a minha história de vida levam-me a ir à televisão, e, portanto, claro. As coisas espalham, não é? Sim, tornou-se mais mediático, não é? Sim, sim, pronto. Depois é isto, tenho facilidade em comunicar, agradeço este dom a Deus e agradeço o dom e pronto, é mesmo para pô-lo a render. E sai o primeiro livro em 2018, não é? O segundo, Rezar a Vida, a experiência de fé no cotidiano, em 2019. E no livro Deus Como Tu, como é que ajuda o leitor a regressar ao caminho de Deus? Como disse, o Deus Como Tu torna-se esta compilação de textos muito a partir daquilo que eu ia partilhando e que ajudava as pessoas, que era o que as pessoas muitas me diziam. É curioso, com essa partilha aproximo de Deus. Não pensei Deus nessa perspectiva, nunca pensei Deus nessa perspectiva, ou de Jesus, às vezes uma outra vez sobre o Espírito, uma outra vez sobre Fátima, por exemplo, sei que num outro texto. E isso percebi que, a partir deste modo de comunicar, a partir destes textos, havia esta proximidade. E como é que eu também depois me apercebi ainda mais disso? Que foi, pelas redes, obviamente fácil, mas com a publicação do livro começo a receber feedbacks de pessoas a dizerem: este texto como, aquele texto como. Tenho o livro na mesa de cabeceira e, curiosamente, abro ao calhas, porque depois, tanto Deus Como Tu como Rezar a Vida, obviamente há ali uma ordem, mas como são textos curtos, pode-se abrir e ler. Portanto, não é necessário ler a primeira página em sequência. Pronto. Há uma lógica, mas... E percebi, ok, se calhar esta linguagem simples, e chegar a uma linguagem simples, depois também tem sido muito trabalhado, muito rezado, porque o simples, sem ser simplista, que ajudava as pessoas a chegarem a Deus. E percebia muito isto pelos feedbacks que me davam. O que é que foi entendendo das suas maiores inquietações? Das coisas que fui entendendo, primeiro, e é uma coisa que para mim é muito clara até nestes tempos, e nestes tempos até pós-pandemia, se bem que os livros são pré-pandemia, mas nestes tempos pós-pandemia, que está a haver uma grande sede de espiritualidade. Ou seja, as pessoas, toda esta situação da pandemia, toda esta realidade provocou grandes inquietações ao nível da existência. E quando alguém, às vezes até não precisa já ser crente em Deus, mas pelo menos ao ler um determinado texto interroga-se: olha, curioso, tinha este preconceito, este estereótipo, este modo de ver Deus, ou a igreja, ou até os padres.
E houve um texto, ou outro, que possa ter ajudado, e quer dizer, eu sinto muito agradecido por isso, mas vejo que é muito a partir, antes de mais, ao desejo da pessoa. E claro, depois, ao ler um texto, esse desejo é alimentado, ou pelo menos saciado, e há uma necessidade de mais. E para mim é muito claro, está a haver um aumento da busca da espiritualidade, das pessoas a quererem, pelo menos, a busca do silêncio, a busca da compreensão delas mesmas, na relação com os outros, precisamente estas tensões todas que estão a acontecer. E vejo que nós, enquanto igreja, nós, enquanto padres, enfim, padres e homens, atenção, homens e mulheres de igreja, Claro que estou sim. aqui a dizer como padre, não é? E porque acho que há muitas mulheres a acompanhar com uma qualidade impressionante, mas dizer que nós, enquanto igreja, se estivermos atentos, temos mesmo que escutar o que é que as pessoas estão a dizer. Não é já, então pronto, vem lá para nós. Não, calma. Mas sobretudo escutar a inquietação da pessoa, o que é que ela está Claro. a sentir. E desde aí fazer caminho para que ela se possa aproximar mais da fé. Não é? Falou já há pouco sobre reconciliação e pedia que comentasse esta frase que eu acho também muito forte, que é a reconciliação com a fé que se quer humana. O que é isto da reconciliação que se quer humana? Uma das, a meu ver, e como dizia na primeira parte, isto de trabalhar muito a questão do corpo, da corporeidade, é algo que tenho vindo a trabalhar bastante, a conhecer o ser humano na sua totalidade. A dança também me ajudou nisso. O que acontece é que houve uma evolução de formação, que foi o que foi, teológica, catequética, pastoral, diria muito dualista. Ou seja, uma espiritualidade, ou um espiritualismo a rezar, e depois o que seria, vou-lhe chamar simplificadamente, mais de corpo, mais humano, não era tanto de Deus. E isso é que estou a correr um perigo de simplismo, mas o que quero dizer é, mesmo as horas, as catequeses eram, e às vezes, em algum texto, ainda são muito voltadas para um espiritualismo, ou seja, espiritualismo no sentido da oração, mas uma oração que muitas vezes corre o risco de ser desencarnada. Exato. Com o que a pessoa está a viver na sua história de vida. Exato. E quando eu a perceber-me disto, não é? Quer dizer, a minha experiência de acompanhar pessoas, de escutar pessoas, e a perceber-me, quer dizer, pessoas estão a viver situações de luto, situações de dor, situação seja de que tipo de sofrimento, quando se compreende o seu lado humano dessa dor, a pessoa sente-se acompanhada. E é a partir daí que a fé pode ganhar um novo sentido, a partir da sua história pessoal. Não é da sua história idealizada. Eu quero ser uma pessoa de mais fé. Ok, isso é um objetivo. Mas e hoje? Como é que está a ser? O concreto. Eu digo, costumo dizer, o espírito só encarna no concreto, não é? Porque a encarnação é concreta, claro, na história, portanto não é uma coisa, não é uma coisa etérea, não é? O espírito encarna no concreto. E ajudar a pessoa a viver a sua humanidade na força e na fragilidade, vai ajudar a que essa fé tenha um sentido e que possa se sentir mesmo apoiada por este Jesus. Quando nós vamos ao Evangelho, Jesus não está com grandes discursos teóricos. Tem momentos de discursos, sim, mas tem encontros, tem conversas, tem partilha no conhecimento da vida, na dor da pessoa, no cotidiano. Temos o encontro com Marta e Maria, não é? Quer dizer, está Marta nas suas azáfamas, Maria a escutar, mas que é o cotidiano, não é? Da vida. E a fé, quando eu digo a fé quer-se humana, quer-se a partir do que é na história da vida das pessoas. Não é no idealização, no que deveria ser, não, é o que é. Aconteceu algo positivo, agradecemos. Aconteceu algo menos simpático, então vamos desde aí ver onde é que Deus também me está a ajudar a crescer desde aí. Pegando aí onde parou, e a partir daí como é que um padre pode ajudar a pessoa a viver a fé no cotidiano, nas pequenas coisas? Sim, a primeira coisa que se me ocorre é muito na escuta. Ou seja, a nossa capacidade, ou pelo menos, enfim, a capacidade também é trabalhada, não é? Eu acho que escutar também exige formação. Há dom, mas também exige formação, porque a escuta, sobretudo uma escuta ativa e uma escuta empática, também se trabalha. Claro. Pronto, pelo menos eu, enquanto padre, quando escuto alguém, é escutar a pessoa sem a julgar. O que ela vai contar,
está a contar desde a sua perspectiva, está a contar, e portanto, e uma das coisas que mais ajuda, enfim, se calhar até podemos falar quase num campo terapêutico, mas uma das coisas que mais ajuda, já para um processo até de integração, até de cura, é a pessoa sentir-se verdadeiramente acolhida. Sim. Está a contar uma coisa, por mais dolorosa, até uma coisa de pior que ela possa ter feito, e quem está a escutar está a acolher. Depois desse acolhimento, claro que há, e isto é no fundo o acompanhamento espiritual e humano, o que é que deve fazer? O acolhimento deve depois sim direcionar, mediante o que a pessoa escuta, mediante sempre também com a confidencialidade, e obviamente se for em confissão, então o segredo Claro. então ainda é mais absoluto, não é? Mas sempre com este respeito da confidencialidade, depois vai orientar mediante o que a pessoa diz, não é? E também, também vejo isto, não é? E acho que para nós, e para mim enquanto padre, por exemplo, se a pessoa também está a contar alguma coisa que eu não sei lidar, por exemplo, que eu possa ter alguma dificuldade, não é? Porque às vezes a fronteira do espiritual e do psicológico é muito ténue. Então eu também ter a humildade de dizer, muito bem, agora eu acho que aqui se calhar vamos direcionar para alguém mais técnico, vamos direcionar porque parece, eu não saio de cena, mas vamos nos complementar com este ponto, porque é outra coisa que me parece importante, aquilo que eu chamo as equipas multidisciplinares no acompanhamento. Sim. Porque o importante é a pessoa. O importante é a pessoa, porque é isso que vai ajudá-la a crescer. Sim. Como pessoa, a crescer humana e espiritualmente. Não é um paternalismo só de agora vai fazer umas oraçõezinhas. Não, é desde essa oração como é que a pessoa pode crescer e pode se libertar para a relação com Deus. Que vem muito na linha da frase que aqui tenho do seu primeiro livro, a fé no caminho de vida não é isenta de dúvidas. Não é de questionar o que nos envolve. As tais interrogações acontecem muitas vezes em momentos mais sombrios, de lutos até em transformações da relação com as outras e com Deus. Uhum. Não é? É porque exatamente o que falou aí, de às vezes não nos compreenderem, a limitação de quem nos ouve, saber direcionar e que realmente que a fé não é um caminho isenta de dúvidas, porque senão deixava de ter sentido. Uma fé que não tem uma dúvida com sentido, vamos ver, uma coisa que eu acho que é importante também esclarecer, uma coisa é a dúvida de pôr em causa. Sim. Outra coisa é a dúvida de querer saber mais. Exato. Ou de se reconhecer, não é? Naquela situação. E, portanto, põe a dúvida, põe a pergunta. Eu gosto mais quase da imagem de dizer, se eu não pergunto o que está para lá do monte ou da parede, não me ponho em caminho. Exato. Se vem a dúvida, no fundo, o que é que está para lá? Então põe-me em caminho na descoberta, não é? Portanto, é mais nesse sentido quando falo da dúvida, e porque eu acho que a pergunta é o lugar de Deus. E, curiosamente, a gente vê que a primeira pergunta, a primeira vez que ouvimos Deus é, faça-se a luz. A primeira pergunta de Deus é, onde estás? Sim. E, portanto, a pergunta, o próprio Deus, ao perguntar, quer saber de nós, então nós também podemos perguntar, ok, eu quero ir até ti, onde é que também tu estás? E, portanto, a pergunta que pode ser surgir muitas vezes em dúvida, porque se não há essa dúvida, não há esse crescimento. E por isso é que eu distingo muitas vezes a fé da fezada. E acho que hoje em dia pode haver fezadas que correm o risco de fundamentalismo, Sim. que esse é que é o perigo. A fé propriamente dita, não, põe a pergunta. Ou seja, o adulto, eu às vezes dizia mesmo aos meus alunos, ainda sem chegar à fé, quando vocês vão ver a televisão, ou vão ler um jornal, mas sobretudo o telejornal, não tomem a notícia levianamente. Ou seja, estão ali profissionais que nos querem apresentar as notícias, claro. E a gente tem que partir de um pressuposto também de confiança, que isso é outra coisa que tem claro, um lado é serviço público e sabemos que a partir da Mas depois olha, é curioso, estão a falar de um tema que eu sei e se calhar podiam ter aprofundado mais. É o que eu digo, não é? E pôr a dúvida, perguntar é o aprofundar mais, porque a fé ligada ao mistério, o mistério não é o que não se pode saber, é o que se pode aprofundar ainda mais. E Deus, sendo Ele mistério e nós, criados à sua imagem e semelhança, somos mistério, somos desafiados a nos irmos conhecendo mais e mais. Individualmente e na relação uns com os outros. Sim. Voltando aqui aos seus 2 livros, de que forma o seu segundo livro pode-se entender como uma continuação do primeiro? Podemos dizer isso? Se calhar, enfim, mais no estilo e no modo, eu acho que eles de algum modo complementam-se, não foi com um intuito, no fundo quase continuação, acho que foi como um desafio.
há uma diferença. Aliás, e se percebermos, uma das coisas que foi perfeitamente ocasional, não foi pensado, até se olharmos para as capas, não é? Portanto, a capa do Deus como Tu é quase como uma capa de olhar retrospectivo, porque está a olhar para trás, e a capa do rezar a vida está a olhar para o futuro. Portanto, eu geralmente, porque é verdade, às vezes também olhar para a nossa história para, enfim, reconhecê-la, não podemos mudar nada. Resolver alguma coisa, não é? Dar uma Integrar, resposta diferente, exatamente, pronto. fazer essa integração. E depois para quê? Para termos uma visão de futuro, de caminho, de onde é que queremos ir, de horizonte, de ir mais longe. E também pode ser livro para crente e para não crente. Falou há pouco que... Sim, e isso tem acontecido. Aliás, até convidei nas apresentações dos livros, convidei uma outra pessoa não crente, precisamente para isso, que leitura é que ela poderia fazer. Portanto, que isso também, acho que é outra coisa que, para os tempos que até estamos a viver hoje, temos que às vezes sair destas polarizações, porque estão a acontecer de uma forma muito forte. Primeiro, há que dizer que toda a gente tem crença, nem que seja eu creio que não creio. Sim. Portanto, isso é uma crença. Pronto, começamos por aí. Mas entende-se aqui a crença em Deus, que há pessoas que podem não a ter e que não a vivem, mas isso não significa que não possam ler e, curiosamente, dar uma perspectiva sobre essa leitura. E muitas vezes, quando convido crentes e não crentes nessa leitura, é muito para, de algum modo, ou seja, que perspectivas é que podemos fazer para abrir ao diálogo. Olha, eu não tinha pensado nisto. Mas escreveste isto. Mas olha, está aqui esta perspectiva. Olha, sim, esse lado. Isto é que para mim é muito interessante. Mas quanto mais fomentamos o diálogo, não é? Na altura nem sequer havia ainda a Fratelli Tutti, a última encíclica do Papa Francisco, não é? Como promotor da fraternidade, do diálogo. Porque eu acho que nos está a faltar. O diálogo não é impor-se, seja qual for a ideia, mas é uma escuta da perspectiva, uma escuta do que é que cada pessoa está a ver. E aí, curiosamente, damos este lado, e pegando a imagem do Papa Francisco na Fratelli Tutti, da verdade como poliedro, em que ambas as pessoas podem nos dar perspectivas diferentes, e aí estamos a construir comunhão, aí estamos a construir comunidade. Porque há uma coisa que nos toca, eu acho que é transversal a toda a gente. E por isso, se calhar, usamos muito esta linguagem, e hoje em dia, que depois corre o risco de ser leviana, que é a questão do amor. O amor é transversal ao ser humano. E quando nós começamos a perceber que todos nós queremos, de algum modo, ser amados, e ao sermos amados somos capazes de amar, algo novo acontece nesta relação. Padre Paulo, estamos quase a terminar o nosso programa. Ainda tínhamos aqui algumas realidades para algumas questões, até para lhe fazer, mas passa rápido, não é? Mas é como disse, não é? Isso ajuda, o que acabou por falar também nos ajuda a perceber que a fé não depende só dos rituais e das obrigações. Claro que depois de percebermos isso faz parte, não é? mas que enfim, Deus tem a sua forma de chegar a cada um. Onde é que o podemos encontrar, neste caso o Padre Paulo, neste momento? Bem, atualmente estou em missão na Casa da Torre, um centro de espiritualidade e cultura, é uma casa de retiros, nossa, da Companhia de Jesus. Só que ando por lá a orientar os retiros, também formações de qual sou convidado, estou sobretudo por lá. Enfim, nas redes, também ando, nas redes sociais, sobretudo no Facebook e no Instagram, por lá ando. E quais os projetos que deseja, se quiser falar, e também nos deixar uma mensagem final? Bem, projetos. Uma das coisas que tenho, enfim, que tenho muito pensado, gostava de desenvolver com uma equipa, projetos que possam formar mais pessoas para acompanhar espiritualmente. Isso é uma das necessidades que eu sinto, estando numa casa de retiros, claro, que é uma necessidade muito premente. Eu já comentei com um outro bispo a dizer que eu acho que é preciso pensar seriamente, nos tempos atuais, no acompanhamento espiritual, ter gente capaz para acompanhar espiritualmente. Isso é preciso mesmo formação e portanto, é uma das coisas que me tem ocupado, no bom sentido, o pensamento como desafio futuro.
Há quem fale, se me desafiam, então, mas e o terceiro? Enfim, ando a pensar, não digo que não, não sei para quando será, mas ando a pensar nele, sim. Precisamente com esta bagagem que tenho vindo a ter de acompanhamento, escutar muitas pessoas, muitas realidades, muito sofrimento, e isso então tem-me dado muito para refletir e pensar e ler, e o que é que também pode ser apresentado para ajudar as pessoas a viver nos tempos de hoje. Uma mensagem que deixo, enfim, com muita humildade, e tenho pensado também nisto, que é que as pessoas possam ter cada vez mais capacidade de silenciar, serenar, na medida do possível, se calhar começar a desligar mais. Não é desligar o telemóvel, não é isso, mas viver mais humanamente as relações, ter esta presença de Deus na vida a partir das suas próprias histórias, mas deixar que o silêncio possa ser um lugar onde Deus possa mostrar o caminho. Eu sei que parece ser desafiante, porque o silêncio desafia bastante, não é? E, portanto, podem ver os ruídos interiores e ver medo. Mas isto pode ir aos poucos. E outra coisa, que é que cada pessoa possa trabalhar verdadeiramente a sua afetividade, o seu conhecimento, o seu modo de relação uns com os outros, porque há tanta agressividade a crescer, que eu acho que é mesmo esta falta de conhecimento próprio, e deixar que Deus ilumine esse conhecimento próprio. Quando Deus ilumina esse conhecimento próprio, então todos nós saímos a ganhar a viver em corpo e amor como Ele. Muito obrigado, Padre prazer. Paulo, por estar aqui presente no nosso programa. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar, e já sabe que pode rever este programa no nosso YouTube, Canção Nova Portugal, ou também no nosso Facebook, que também será partilhado lá na nossa rede social, facebook.com/cnportugal. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.